Meu nome é Rogério Rita, eu sou médico de Florianópolis e vim aqui em Brasília ver alguns pacientes meus e queria dar uma palestra para explicar um pouco o que eu faço e qual é a proposta do meu trabalho. Algumas pessoas sempre me perguntam por que eu me interessei em autismo e como que eu estou trabalhando com isso e por que eu estou trabalhando com isso. Então eu quero contar um pouco da minha história pessoal. Eu não tenho nenhum filho autista, tenho uma filha só, que não é autista. E a minha história com autismo começou quando eu fui procurado no consultório por um pai que tinha uma criança autista. E eu tentei, com tudo o que eu sabia, ajudar essa criança. Na época, eu trabalhava com homeopatia, com medicina antroposófica, com medicina ortomolecular. E como médico alternativo, sempre os casos difíceis e que não tem solução, se tenta a medicina alternativa. E eu fiquei muito frustrado com o resultado que eu obtive. E quando eu estava no máximo dessa minha frustração, apareceu um outro paciente que me falou que os americanos tinham algo a fazer com isso e que poderiam contribuir bastante. Então, eu fui conhecer um americano que veio para o Brasil, que se chama o Dr. William Shaw, que é um grande divulgador do movimento biomédico no Brasil. Então, o William Shaw, ele é o fundador e o diretor do laboratório Great Plains, mas mais do que isso, ele foi um grande inventor e ele é um grande cientista que comprovou a relação causal entre fungos intestinais e autismo, além de desenvolver uma série de exames específicos para o autismo. Então eu fui para São Paulo e fiquei surpreso de encontrar um mundo de informações, um mundo de uma nova abordagem para esse tipo de problema que era completamente desconhecido no Brasil. O Dr. Shaw, ele trouxe o laboratório Great Plains para o Brasil e ele começou a fazer um movimento de divulgação para tratamentos biomédicos desde 2007. Então, desde 2007, se está fazendo encontros, cursos, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro, em que se tenta divulgar para os pais, para os profissionais, essa abordagem que foi chamada nos Estados Unidos de tratamento biomédico para o autismo e déficit de atenção. Quando eu estava em 2007 começando a estudar isso, aconteceu uma situação que me convenceu da importância de estudar e divulgar isso. Eu estava no consultório e chegou uma avó preocupada que tinha acabado de receber o diagnóstico de autismo de seu neto e estava desesperada porque o neuropediatra disse que não tem o que fazer, no máximo dar risperidona, não teria como ajudar essa criança. E ela veio no meu consultório e eu disse para ela: olha, eu vi uma palestra com os americanos e eles estão fazendo essa coisa de dieta sem glúten, sem caseína. Por que a senhora não tenta com o seu neto? Em 2 meses, essa criança, só fazendo a dieta, não fazendo mais nada, apresentou uma grande melhora do seu quadro. Quando eu descobri isso, que uma simples mudança dietética pode fazer uma mudança na história dessas pessoas, na história desses pais e dessas crianças, algo tão simples pode ter um efeito tão grande, é que eu decidi estudar esse tema e trazer isso para o Brasil. Então eu, como já morei nos Estados Unidos, tenho facilidade de inglês, eu comecei a ir para os Estados Unidos e fiz uma série de congressos e cursos sobre tratamento biomédico, e é isso que a gente vai falar hoje à noite. O tratamento biomédico, o movimento biomédico começou com esse senhor que se chama Bernard Himmelmann. Ele, em 1956, ele teve um filho autista. Ele é um PhD em psicologia da Universidade de Stanford. E o filho começou a ter uma alteração de comportamento muito importante. E essa alteração de comportamento eles nem sabiam o que era na época. Ele teve que buscar as anotações da faculdade e ver que lá no fundo tinha uma descriçãozinha pequena de autismo. Autismo era completamente desconhecido nessa época.
Nessa época existia ainda a influência da psicanálise sobre o autismo, em que se dizia que o autismo era um processo de rejeição materna, fruto das mães geladeiras. E se psicanalizava e o tratamento era institucionalizar a criança precocemente, afastando-a da mãe. Esse Bernard Himmelmann, como era um PhD em psicologia, ele viu o absurdo dessa teoria. Em 64 ele escreveu o primeiro livro levantando esse aspecto de que o autismo poderia ser uma doença biológica e que poderia ser agravado por causas ambientais. E não teria centralmente uma razão psicanalítica ou psicológica, sim um aspecto secundário psicológico. E o Bernard Himmelmann, ele era um pai dedicado ao seu filho autista. Muito dedicado, e ele começou a experimentar, testar, fazer todas as terapias. E ele começou a reunir com outros pais que tinham crianças autistas, e ele fundou a Sociedade Americana de Autismo em 65. Hoje o que nós temos aqui no Brasil, as AMAs, originalmente vieram dessa Sociedade Americana de Autismo, tá? Que é juntar os pais com a intenção e com o esforço de ajudar os seus filhos. Ele era um pesquisador e ele, em 1967, fundou um Instituto de Pesquisa do Autismo, em que ele coletava toda a informação possível e imaginável que qualquer cientista no mundo publicasse sobre autismo, ele ia lá e compilava a informação. Então ele foi acumulando um banco de dados enormes sobre opções de tratamento. Então, se alguém lá no Alasca dissesse que deu vitamina B6 para o seu filho, e isso daí ajudou no seu processo de melhora dessa criança, ele ia lá, pegava essa informação e replicava, tentava fazer trabalhos científicos, tentando comprovar que vitamina B6 e magnésio podia ajudar essas crianças. Se alguém falasse que dieta ajudasse, ele ia lá, pegava. Então ele foi fazendo todo um centro de pesquisa, de coleta de informação muito importante nos Estados Unidos. Na verdade, o maior centro de pesquisa sobre o tema. O importante que lembrar, e eu gosto de lembrar, que o movimento biomédico é um movimento de pais, não é um movimento de médicos. São pais e pessoas que queiram ajudar os seus filhos. Não é uma especialidade médica, são médicos tentando ajudar os pais. Tá? Ele não se a intenção é de ajudar de qualquer forma ou de alguma forma, desde que não faça dano para a criança, de formas naturais, com estímulos, com coisas que possam ajudar a criança de alguma forma. Esse Instituto de Pesquisa de Autismo, ele foi criando um banco tão grande de dados que em 95 eles começaram um movimento nos Estados Unidos que se chama Vença o Autismo Agora. Esse movimento era para tentar divulgar para o maior número de pessoas de que o autismo poderia ser tratado e que a cura seria possível se o tratamento fosse devidamente implementado de uma forma multidisciplinar. Ele se juntou com mais dois grandes cientistas, que é o Dr. Sidney Baker e o Dr. John Pangborn, que fizeram uma compilação de toda essa informação e transformaram isso num protocolo de aplicação prática e imediata para o tratamento das crianças. Isso veio a ser chamado do protocolo DAN, que às vezes vocês veem, o protocolo biomédico, em que tenta se juntar toda essa informação para ter algo prático e de imediato para a ajuda das crianças. A pergunta que sempre se faz dentro do protocolo é essa: nós já fizemos tudo o que poderia ser feito para essa criança? Essa é a pergunta que a gente faz. Se você, a abordagem normal de um médico é aguardar trabalhos científicos ou estudos duplos cegos, até que seja muito comprovado uma terapêutica para ser aplicada. A questão é que a gente está diante de uma criança num processo de desenvolvimento que não pode parar no tempo e esperar trabalhos científicos. Ela precisa sofrer uma intervenção já. Por isso que é o movimento Vença o Autismo Agora. Tem essa premência no tempo, no sentido de ter que dar uma resposta para essa criança agora,
e que ela está evoluindo e não pode perder essa janela evolutiva que é muito importante para ela. Então, essa é a pergunta que se faz. O que se pode mais fazer para essa criança? Outra questão que se tenta buscar é a individualidade numa epidemia. Então, a gente está diante de uma epidemia do autismo, muito maior nos Estados Unidos do que aqui, mas aqui está se tornando cada vez mais frequente. E essa epidemia, cada criança é uma criança. Cada criança tem um processo que leva à doença. Tá? O autismo é uma síndrome, não é uma doença que tem uma causa e um efeito. Ela é uma síndrome, como eu vou explicar adiante. Então, a nova definição de autismo da Associação de Psiquiatria Americana, ela tem alguns avanços e alguns retrocessos. O avanço é que, a partir de agora, vai ser tudo considerado espectro autista. O que isso quer dizer? Existe essa dúvida, o meu filho é autista ou não é autista? Ele tem transtorno invasivo, tem transtorno global do desenvolvimento, ou ele só tem um transtorno da fala? Essa dúvida e essa angústia, será que é autismo, será que não é autismo? Dar esse diagnóstico é uma grande dificuldade. Às vezes os médicos dizem, não, temos que esperar até 4 anos para dar esse diagnóstico, ou até 8 anos para dar esse diagnóstico. Então, hoje em dia se sabe que a criança dos 0 aos 7 anos tem uma janela de oportunidade de recuperar o atraso do desenvolvimento muito importante. E que dos 7 aos 14 anos ainda pode ter uma recuperação importante de aspectos neurológicos que não desenvolveu. Então, o diagnóstico, não se pode perder tempo em dar o diagnóstico. Então, a percepção de que a criança tem um atraso no desenvolvimento da fala, um atraso na comunicação, uma dificuldade de interação social, uma dificuldade de brincar, faz com que a criança caia dentro do espectro autista. Então, o espectro vai ser o critério psiquiátrico, tem um déficit de persistência de comunicação e interação social, tem que ter um comportamento repetitivo e interesses restritos, sintomas presentes na primeira infância e que prejudiquem o funcionamento diário. A ideia, por um lado, vai se tentar restringir um pouco a definição de autismo. Por outro lado, vai se abrir o conceito do espectro, quer dizer, que pode ter várias manifestações possíveis dentro desse espectro. Tá? O grande problema dessa limitação é que muitos autistas ou de alta funcionalidade, que são chamados Asperger, vão ficar fora do espectro autista no conceito psiquiátrico. Tá? Mas o que se vê é que são todos transtornos de desenvolvimento do cérebro. E, inclusive, déficit de atenção e hiperatividade também faz parte do espectro autista. Hoje, 10% das crianças em idade escolar apresentam déficit de atenção. Outras tics, síndrome de Tourette, outras doenças neurológicas que também acometem essa faixa etária, também fazem parte do espectro autista. A gente tem que entender que hoje a medicina trata o autismo como um distúrbio de comportamento, de comunicação, de interação social. Tá? Mas, na realidade, ele é um transtorno do desenvolvimento cerebral. Então, se você faz uma tomografia, você tem um cérebro normal, mas ele não está funcionando adequadamente. O seu desenvolvimento não aconteceu por completo. Nos Estados Unidos, a crescente por isso que o autismo hoje é considerado uma epidemia, por causa que a incidência está cada vez maior. No ano de 2000, tinha 1 para 150. No ano de 2008, que foi a última estatística que foi feita que foi concluída o ano passado, já tinha 1 para 88. Se a gente imagina que nos Estados Unidos tem 4 milhões de nascimentos por ano, isso dá a mais ou menos 40 a 50 mil autistas por ano nos Estados Unidos, onde tem estatística confiável. Né? Se a gente imaginar que no Brasil pode ser uma metade de uns Estados Unidos ou um terço, a gente está falando entre 10 a 20 mil autistas por ano. Tá? Autistas, quando eu falo autistas, entendam que não é o autista clássico que você já viu no cinema. Não, autista é espectro autista.
desde o déficit de atenção até o autista clássico, são as várias manifestações que essa síndrome pode ter.